Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Desculpem, pessoal, atraso, tive um probleminha técnico aqui com relação à internet. Desculpem o atraso. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Sou a Paula Rezende. Olá, olá, olá. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá o som aí? Eu tô tentando achar um ângulo para não refletir tanto. Como é que tá? Tudo bem, pessoal? Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Olá, olá, advogada por vocação. Boa noite. Boa noite. Essa aqui é uma live em comemoração ao mês de advogados da Lotalks e o GT de Compliance está fazendo uma série de lives com vários temas muito interessantes dentro dessa perspectiva de compliance, desse novo tema, né, desse novo direito que é esse compliance, essa lei anticorrupção. Então, é algo muito interessante. Sejam bem-vindos. Ah, está bom o som? Ótimo, obrigada. Eu tô vendo um reflexo aqui, acho que é da um reflexo aqui, mas acho que tá tranquilo, né? Obrigada pelo feedback aí de vocês. Vou aguardar só mais uns minutinhos para mais alguém entrar, mas de qualquer forma essa live vai ficar salva lá aqui no Instagram da Lotalks e ele vai ficar disponível por 24 horas. Então você pode encaminhar para outras pessoas que não viram, que não puderam estar ao vivo, mas muito obrigada pela presença de quem está aqui ao vivo, participando. Então, se você tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida em relação à lei anticorrupção, que hoje vai ser meu tema, eu vou falar de 6 anos de lei anticorrupção, avanços e desafios. Então, eu vou hoje abordar um pouco desse tema. Nós já falamos aqui nessa semana sobre Compliance e Fashion Law, Compliance e Inteligência Artificial, e hoje, aqui na quarta-feira, nós vamos falar sobre 6 anos da Lei Anticorrupção, avanços e desafios. Muito obrigada ao GT de Compliance, muito obrigada, presidente Gabriela Barreto, por ter concedido esse espaço para falar desse tema. Eu vou iniciar então, tá, pessoal, para privilegiar vocês que estão aqui ao vivo. Meu nome é Paula Rezende, eu sou coordenadora do GT de Compliance da Lotalks Distrito Federal Goiás e eu atuo na área de compliance desde 2011. Então, eu atuo com a lei anticorrupção com esse tema desde 2011, bem antes do sancionamento da nossa lei anticorrupção, que foi em 2013. Então, eu vou misturar, vou contar um pouco de história para contextualizar, né, a questão da lei anticorrupção, vou falar também um pouco sobre a minha própria vivência dentro desse tema de lei anticorrupção para vocês. E a gente vai discutir alguns aspectos aqui importantes, históricos importantes e também atuais em relação à lei anticorrupção e a aplicação dela no cenário empresarial, no cenário no Brasil. Combinado? Então, eu vou começar falando sobre como que surgiu essa ideia de programas de compliance. Essa ideia de programas de compliance, ela surgiu lá na virada do século XX, nos Estados Unidos, ali por volta de 1906, quando foi sancionada a Food and Drugs Act, onde então começou-se um movimento de nascimento das agências reguladoras nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estruturaram uma regulação muito bem centralizada nesse momento para começar a fiscalizar esse tipo de atividade. Mas foi lá em 1913 com as instituições bancárias que essa ideia de programa de compliance avançou. Por quê? Porque se precisava, eu não sei se vocês ouviram, mas desculpa aí a ligação, né? Mas porque se precisava criar esse modelo, né? Em 1913, com o nascimento do Banco Central Americano,
Por quê? O objetivo era criar um sistema financeiro mais estável, mais adequado às leis. Então, compliance, um termo pensando nas organizações, ele começou a surgir a partir daí, a partir de 1913. Ele teve esse enforcement, né? Esse reforço aí nessa ideia de programa de compliance. E ainda nos Estados Unidos, foi em 1977 que foi promulgada a FCPA, que é a sigla de Foreign Corrupt Practices Act, que é a lei americana para práticas de corrupção no exterior. Então, foi em 77 que começou essa normativa de anticorrupção, tá? Essa sistematização, né? Essa sistematização dessa ideia de anticorrupção, de lei anticorrupção. E antes de falar um pouquinho sobre a nossa legislação anticorrupção, como que isso... Como que foi essa ideia e surgimento até da FCPA lá nos Estados Unidos? Por que eu tô falando de FCPA, né? Porque a FCPA, ela foi um marco regulatório muito importante para regular esse combate à corrupção dos entes públicos e privados, da atividade empresarial versus essa atividade pública. E na época, o que tentou se regular com a FCPA? Do que a FCPA trata, basicamente? Ela tem uma parte que fala sobre anticorrupção, antissuborno, mas também ela tem uma outra parte da legislação que fala sobre questões contábeis e de controles internos. Então, ela preza por esse reforço em que as demonstrações contábeis devem refletir realmente aquilo que está sendo feito e desenvolvido por uma empresa, bem como ela adotar os controles internos adequados. Mas por quê? Exatamente para evitar esse mascaramento, né, da corrupção na contabilidade. Inclusive, normalmente é na contabilidade que muitos atos de corrupção são descobertos, né? Ou nas fraudes contábeis, onde se uma empresa consegue mascarar pagamentos ilícitos, pagamentos de propina que ela tenha feito porventura. Então, a FCPA ela vem regular essas duas questões, tanto a questão de anticorrupção, mas também essa questão de controles internos e de demonstrações financeiras, tá? Então, ela vem regular essas duas questões. Deixa eu só silenciar aqui um momentinho. Ok. E, além disso... Opa, desculpa. Além disso, a FCPA, ela é importante porque ela foi aprovada logo após o escândalo de Watergate lá nos Estados Unidos, um grande escândalo que mostrou que várias empresas americanas estavam liderando aí práticas de corrupção no exterior e iniciando negócios ou mantendo negócios se utilizando dessa prática. Então, a FCPA ela surgiu num momento, alguns autores até dizem, né, que similares ao nascimento da lei anticorrupção brasileira, que foi num momento ali pós um escândalo de corrupção, né, para tentar fazer parar de sangrar esse tema específico, né? E esse escândalo de Watergate, ele revelou várias doações ilegais que eram feitas por centenas de companhias americanas que pagavam milhões de dólares para agentes públicos no exterior, que pagavam propina, suborno para agentes públicos no exterior para criar negócios ou então para manter negócios. E a FCPA vem exatamente para regular isso. Na época, quando essa lei estava sendo discutida no Congresso americano, notou-se o que o Congresso identificou com relação à corrupção internacional, né? Que ela é responsável, por exemplo, por manchar a imagem dos Estados Unidos no exterior, porque as empresas, né, pagavam deliberadamente propinas para manter e para iniciar negócios no exterior. Então, isso manchava a reputação dessas empresas americanas no exterior. Ela também
prejudicava a reputação e a integridade dessas empresas, né? Porque quando uma empresa ela está inserida, ela está praticando atos de corrupção, esses atos de corrupção mancham-se a integridade, a idoneidade dessa empresa, a credibilidade dela no mercado. Por exemplo, hoje no Brasil, a Odebrecht, né, existe muito toda essa discussão acerca principalmente das empresas da área de construção que foram envolvidas, especialmente na Lava Jato, essas operações aí, né, e nas operações ligadas à Lava Jato, discute-se muito, né, até hoje, a integridade dessas empresas, porque uma vez manchada a reputação, é muito difícil se recuperar a reputação dessa empresa. Então, o Congresso americano viu que isso estava acontecendo com as empresas dos Estados Unidos. Eles também viram que isso dificultava o funcionamento eficiente do mercado. É lógico, porque uma empresa que paga propina, né, que age de forma desonesta, ela está ali atrapalhando o funcionamento do mercado, porque a prática do mercado acaba sendo aquela assim, olha, eu vou ter que pagar uma propina aqui, eu vou ter vou ter que pagar uma propina, eu vou ter que fazer um ato de corrupção para poder ganhar esse negócio, né? Então não é um jogo limpo, não é um jogo igualitário. Então isso prejudica sim o funcionamento do mercado. Isso prejudica sim, né, as regras do jogo, as regras limpas do jogo. Outra coisa que eles descobriram foi que, por exemplo, entra no mesmo sentido, né? Ela promovia desvantagens para empresas desonestas. Claro, né? O mercado fica desequilibrado, porque aquela ideia, olha, se eu não pagar, eu não vou conseguir entrar, se eu não pagar, eu não vou conseguir um contrato, se eu não pagar, eu não vou obter determinado contrato. Então, isso sim traz desvantagens para empresas honestas, né? Outra questão é precarizar os produtos distribuídos ao redor do mundo. É lógico, né? Porque quando a gente fala de corrupção, de negócios que se foram feitos à base de corrupção, isso traz precariedade para serviços e para produtos que estão distribuídos ao redor do mundo. Então, isso é algo muito interessante, porque se eu tiro uma parte ali para poder pagar um agente público, normalmente a qualidade do meu produto ou do meu serviço, ele vai ser reduzido. Então é isso que a gente vê hoje, né, no Brasil, muitas vezes acontecendo, e isso também acontecia lá naquela época. Então a FCPA ela veio para minimizar esses efeitos nocivos da corrupção no mercado. E não apenas, né, nos Estados Unidos, porque as empresas americanas elas sempre foram conhecidas por fazer negócios no mundo todo. Então isso prejudicava não só os negócios nos Estados Unidos, mas os negócios no Brasil, na Argentina e etc., e em qualquer outro país onde esses negócios fossem feitos com essas empresas americanas. Então a FCPA veio para poder minimizar esses efeitos nocivos da corrupção. Mas por que eu estou falando tanto de FCPA? Porque a FCPA ela foi uma das bases para a nossa legislação anticorrupção. Ela tem coisas bem parecidas, ideias bem parecidas com a nossa lei anticorrupção, e ela serviu de base para várias legislações, porque ela, por ser uma legislação pioneira a tratar desse tema de anticorrupção, então ela foi pioneira e continua sendo pioneira para muitas legislações aí ao redor do mundo. Por isso que toda essa história, a ideia de como que isso surgiu é tão importante hoje para a própria discussão e para a própria avaliação da nossa lei anticorrupção, que tem pontos bem parecidos com a FCPA, né? Então, inclusive, é interessante a gente falar que né, a FCPA ela foi promulgada nos Estados Unidos em 77, mas ela teve duas emendas, uma em 88 e uma em 98 também. E principalmente a partir de 98 que
houve muito enforcement, né, muito reforço ali do Departamento de Justiça e da SEC, que é equivalente à nossa Comissão de Valores Mobiliários, na aplicação de penalidades em relação a violações de lei anticorrupção. Então, principalmente ali a partir de 2000 é que nós vemos multas milionárias sendo aplicadas, grandes empresas sendo penalizadas por violações à lei anticorrupção. Então, sim, né, foi a partir dessa época, mesmo estando vigente desde 77, o grande enforcement, o grande reforço, o grande foco foi dado a partir de ali dos anos 2000, por ali, onde as multas da FCPA começaram a ser mais pesadas e começaram a atingir empresas muito conhecidas, de setores muito reconhecidos no mundo. Então, a FCPA, sim, é importante a gente ter uma ideia, essa ideia histórica de como que isso aconteceu, até para nós podermos avaliar também a nossa legislação anticorrupção. Boa noite ao pessoal que está entrando aí. Eu fiz uma breve reflexão, vou fazer um resumo agora para vocês que estão entrando. Eu fiz uma breve reflexão sobre como que essa ideia de programas de compliance, ela começou ali nos Estados Unidos na virada do século XIX, ali por 1906, com a criação dos primeiros órgãos reguladores, especialmente ali o FDA. Então, por causa dessa conformidade que era necessária, né, dessas agências que se tornaram bem centralizadas ali nos Estados Unidos, surgiu aí, então, nessa virada do século XX, a ideia de programa de compliance. E ela foi reforçada ali por volta de 1913, com o nascimento do Banco Central Americano, né, que começou a falar sobre compliance, né, dentro de uma organização para que houvesse ali um equilíbrio no mercado, uma confiança no mercado em relação, né, ao cumprimento das legislações. E que em 1977, a FCPA, que é a lei americana antissuborno, anticorrupção, antissuborno exterior, ela foi promulgada, né, começando aí uma nova era a tratar desse tema, né, especificamente de anticorrupção. E ali por volta de 88 e 98, nós tivemos duas emendas na FCPA, na Lei Americana de Corrupção, que inclusive foram responsáveis por esse esforço maior da aplicação da lei anticorrupção e por multas assim milionárias, por estar ali dentro de ir até atrás de empresas enormes, né, multinacionais e que tinham grandes problemas de corrupção na época. Então foram aplicadas várias multas, principalmente ali a partir dos anos 2000, e que fizeram, né, que trouxeram à tona esse novo panorama, essa nova discussão acerca de anticorrupção, desse reforço, né, desse enforcement de anticorrupção. E então, a partir da FCPA é que nós começamos também a entender um pouco do nosso cenário no Brasil. A nossa lei anticorrupção, ela é de 2013, né? Ela fez aniversário agora, 6 anos, né? 6 aninhos, é uma lei bem nova, mas a nossa legislação, ela já tratava, sim, ela já trazia alguns outros esforços que tratavam acerca de anticorrupção, é lógico, em legislações, outras legislações, não uma legislação de corrupção específica, mas, por exemplo, a partir dali da década de 90, nós já tivemos a lei de improbidade administrativa, né, o próprio Código Penal que trata de corrupção ativa, corrupção passiva, a própria lei de licitações, a lei de defesa da concorrência. Então, existem vários dispositivos que já tratavam desse tema aqui no Brasil. Mas o que assim, eu entendo, né, que trouxe esse maior foco para a lei anticorrupção, o que ajudou tanto a gente falar da lei anticorrupção? É lógico, o advento das mídias sociais, sim,
mas também uma conscientização maior do brasileiro em relação aos efeitos nocivos da corrupção na nossa vida cotidiana. Então, sim, porque antes, né, a corrupção historicamente era até tolerada, porque a corrupção, quando a gente fala de corrupção no Brasil, a gente remonta aos períodos ali de Brasil colônia. Inclusive, tinha uma frase ali por volta do século XIX, que ela era muito falada. Ela dizia o seguinte, eu até anotei aqui para falar para vocês essa frase, porque era uma coisa realmente, né, era comum se falar disso. Se era comum não se falar, mas era comum se aceitar isso, ver que isso existia, mas não considerar isso como um grande problema. A frase era a seguinte, eu acho ela muito interessante. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e mais esconde passa de barão a visconde. Então era uma frase muito dita ali no século XIX, na virada né, até virada do século XX ali, porque a nossa própria história, ela, por exemplo, nos mostra vários cenários onde a corrupção ela era incentivada. Alguns, né, vão dizer que não vão. Se a gente for entrar no sentido da palavra corrupção, não vai tratar como corrupção, mas vai tratar como outra coisa, mas né, discussões assim à parte. Por exemplo, ela na época, né, ali do Brasil colônia, na época, né, a coroa portuguesa ela incentivava, né, os nobres, incentivava pessoas virem de Portugal, né, onde eram prometidas várias vantagens e além dessas vantagens era prometido assim, olha, você pode fazer o que você quiser, eu não vou te fiscalizar, eu não vou olhar o que você está fazendo. Então, assim, ó, fica à vontade, né? Então, muitas arbitrariedades eram cometidas. Então, tinha muito essa noção de, não, quem furta pouco é ladrão, né? Olha só, vou ler de novo, porque eu acho essa frase muito interessante. Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e mais esconde passa de barão a visconde. Ou seja, né, olha, se eu furto pouco, eu sou ladrão, mas se eu furto muito, não tem problema, porque eu sou considerado ali como um nobre, eu sou considerado ali como, né, alguém da nobreza ali. Então, essa ideia, né, de tolerância à corrupção, ela é muito antiga. Isso perdurou no Brasil até pouco tempo atrás, porque inclusive estudos da economia, eles vão mostrar que durante muito tempo não se estudou o impacto da corrupção na economia, porque se entendia, não tem indicadores, então isso não é importante, isso não tem importância. Né? Mas à medida que foram esses efeitos da corrupção foram sendo descobertos, tanto na economia, a exemplo do que eu falei da FCPA, quanto outros efeitos para a sociedade, é que se começou a olhar com outros olhos, a se pesquisar mais sobre esse tema da corrupção, inclusive dentro da economia, tá? E, né, então no Brasil a gente já tinha essa tolerância à corrupção, já havia essa tolerância à corrupção, inclusive, né, sempre, gente, né, a corrupção era um tema assim tratado como menos nocivo, né? Mas ele passou de um tema menos nocivo a uma das maiores preocupações do brasileiro nas últimas eleições presidenciais. Eu não sei se vocês se lembram disso, né? Quais eram as maiores preocupações do eleitor? Quais são as maiores preocupações do eleitor? Nas pesquisas presidenciais, né, um dos temas, não lembro se o maior, mas um dos maiores temas, desculpa, um dos temas mais que preocupavam os brasileiros era exatamente a corrupção, ou o combate à corrupção, ou a falta de combate à corrupção. Então ele passou historicamente de um período em que se não dava importância, que não se levava em consideração, para algo em que as pessoas passaram a ter um outro olhar.
Não sei se vocês se lembram, falando, né, de questões políticas, antes havia até um ditado assim, o pessoal de São Paulo, não sei se tem alguém aí de São Paulo, é, né, o pessoal de São Paulo sempre comenta comigo que tinha muito isso lá em São Paulo, mas em Brasília também, eu sou natural de Brasília, então em Brasília também sempre, gente, eu ouvi isso muito, muito, já ouvi muitas vezes essa frase assim, né, principalmente nas épocas de eleição ali, na época eleitoral, era assim: ah, fulano, né, o candidato determinado ali, ele rouba, mas ele faz. Então as pessoas acabavam minimizando ali os atos de corrupção que eram praticados pelo candidato ao cargo público por considerar que ele fazia alguma coisa, sabe? Olha, ele está construindo aqui um viaduto, ele está dando pão e leite para os pobres, ele está fazendo determinada coisa. Então, era como se, se a gente pensar numa balança, o peso da corrupção era menor do que as coisas ou as obras que ele entregava ou as ações sociais, né, que aquele governo fazia. Então, isso era muito comum mesmo. Mas hoje não, por quê? Hoje já se discute mais sobre esses efeitos nocivos da corrupção na vida do cidadão. É, na educação, na saúde, né, ou na falta da educação, na falta da saúde, em razão de recursos públicos que foram desviados para satisfazer desejos privados ali, né, desejos de determinada pessoa. Então, hoje se discute muito isso, né, muito essa questão dos efeitos da corrupção na vida do cidadão. Então, o cidadão também passou a ser mais empoderado para discutir e para entender que esse tema é importante. Então, dado esse contexto geral aí, né, esse contexto geral tanto da lei americana, que foi a lei que, né, a precursora aí nessa questão de combate à corrupção, a gente vai entrar um pouco mais no mérito agora da lei anticorrupção brasileira, porque, né, o contexto também em que a lei brasileira foi sancionada é muito interessante. Eu não sei se vocês se lembram, mas na época a lei anticorrupção, ali era, né, 2013, por ali, né, 2012, 2013. Então, começaram é, aqueles, né, os protestos em relação ao aumento de passagem, etc. Começou a se discutir muito essas questões que estavam afetando a vida do brasileiro. E, digamos, não magicamente, né, mas assim, rapidamente foi sancionada uma lei de corrupção, porque começou a se discutir muito, né, esse tema de corrupção. Mas o Brasil, gente, só para vocês terem ideia, o Brasil ele estava há muito tempo sendo cobrado, assim como outros países, né, da América Latina e países do BRICS também estavam sendo cobrados, porque o Brasil ratificou vários tratados internacionais em que ele se obrigava a criar mecanismos de anticorrupção, mas ele não fez até 2013, né? Então, assim, desde ali dos anos 2000, o Brasil vinha descumprindo, né? Não vinha cumprindo com a sua palavra em relação à criação de mecanismos anticorrupção. Mas ali em 2013, né, naquela situação assim, de muito conflito, essa lei foi promulgada. E alguns, né, estudiosos dizem que tanto a lei americana quanto a lei brasileira foram promulgadas assim, em momentos estratégicos, né? Em momentos, no caso dos Estados Unidos, logo após a revelação de um grande escândalo de doações públicas, de pagamentos de propina que eram feitos para agentes públicos no exterior, quanto no Brasil, né, que começou a se discutir é, a se procurar, a se discutir sobre corrupção, sobre anticorrupção. Então, muitos, né, muitos teóricos aí, muitos professores já fazem essa comparação aí entre os momentos, né, desses sancionamentos das legislações. Mas falando da nossa lei anticorrupção de 2013, ela foi promulgada dentro desse momento de turbulência político e, apesar disso, eu vejo que, assim, foi em um momento oportuno e foi
benéfico, sim, né? Se discutem coisas relacionadas a questões que a lei deixou de versar, que a lei, né, foi omissa, etc. Mas, no geral, a lei é muito boa. E ela começou a trazer mais à tona esse discurso, não só esse discurso, né, mas essa conversa aí em toda a sociedade sobre o combate à corrupção e sobre, inclusive, a responsabilidade das empresas em relação à corrupção. Porque, como eu falei para vocês, a legislação brasileira, em vários momentos, ela já trazia esse tema, inclusive no Código Penal, corrupção ativa, corrupção passiva, mas a lei anticorrupção, ela veio para responsabilizar a pessoa jurídica, civil e administrativamente por atos, né, de corrupção, atos ilícitos cometidos contra a administração pública no Brasil e no exterior. Então, realmente foi algo muito, assim, um momento muito expressivo, porque, como eu falei para vocês, a FCPA existe desde 77, é, é, um, tendo um esforço maior de aplicação, né, tanto por parte das empresas, quanto também na fiscalização do Departamento de Justiça americano, quanto da SEC, né, que é a similar à CVM nos Estados Unidos, a partir dos anos 2000. Então, digamos, né, que desde essa época, as empresas multinacionais já trouxeram, ou até antes, né, toda essa dinâmica de implementação de um programa de compliance dentro, né, de suas subsidiárias aqui no Brasil. Mas, né, o Brasil é primordialmente feito de empresas nacionais, familiares, então não havia esse conhecimento assim tão expandido em relação a esse tema, e nem se discutia isso também, porque como, né, eu já disse aqui, era uma questão cultural às vezes. Olha, não, eu sim, eu preciso fazer isso para entrar no negócio, eu preciso fazer isso para manter o negócio, ou seja, isso é regra do jogo. Então não se discutia, né? Não se discutia sobre corrupção entre os entes públicos e privados. Então, a partir de 2013, e sim com o advento, né, da Operação Lava Jato aí, que trouxe à tona, né, muitos casos de corrupção envolvendo agentes públicos importantes, né, do alto escalão, e empresas, né, gigantes aí no mercado brasileiro. Isso, né, com esse boom, essa discussão começou a ser mais alavancada. Inclusive, né, assim, tanto a, a lei de corrupção sancionada em 2013 quanto a Lava Jato ali por volta de 2014, eles sim começaram a fomentar essa discussão no dia a dia do brasileiro, né? Qualquer brasileiro hoje discute sobre corrupção, qualquer brasileiro hoje, dados tantos casos aí que nós temos na mídia, né? Tem conhecimento dos casos anticorrupção, pelo menos nos maiores, né, gente? Que estão aí sendo tratados na mídia e estão mais de olho sim nesse tema, né? Tanto é que eu já disse e reforço, antes o tema corrupção passou de um tema, um tema sem importância, para um tema de muita preocupação dos brasileiros nas últimas eleições. Então, assim, foi uma reviravolta muito grande. E as mídias sociais também ajudam, né, nessa discussão aí. Em 2015, nós tivemos o decreto 8.420 que regulamentou a lei anticorrupção. Porque a lei anticorrupção, ela deixou muitas lacunas, ela deixou muitas perguntas no ar, né? Como que vai ser? O que que vai ser? Inclusive, uma das coisas importantes sobre o decreto 8.420 é que ele regulamentou, né? Ele veio dizer o que seria um programa de corrupção, ou um programa, como ele diz, um programa de integridade, como é definido no próprio decreto, o que seria um programa de integridade e o que ele deveria ter para ser considerado existente e eficiente. Então, se você entrar lá no decreto 8.420, lá no artigo 42, se não me engano, vai ter toda a definição, né, do que se deve considerar
para que um programa de compliance seja efetivo e que, né, ele demonstre que ele existe de verdade, né? Por que eu tô falando isso? Para demonstrar que ele existe? Porque se tem uma grande preocupação com programas de fachada, programa de compliance de fachada. Ou seja, eu monto um programa aqui só para dizer que tem, só para mostrar para o mercado, mas na prática não tenho. Se você entrar dentro da cultura empresarial ali, dentro do que a empresa considera como importante, quais são os valores e como ela trata certos temas, você vai ver que o programa de compliance dela é de fachada. Então, a lei, ela trouxe esses critérios exatamente para estabelecer essas questões, né, para evitar essas problemáticas relacionadas ao programa de compliance de fachada. E sobre o que então eu considero assim como importante, né? Porque eu falei, o meu tema aqui, eu vou falar um pouco sobre a lei de corrupção, os 6 anos da lei de corrupção, sobre os desafios da legislação, mas sobre também os avanços que ela trouxe. Não só, né, avanços na legislação, mas avanço de modo geral no combate à corrupção. Porque a finalidade de um programa de compliance, de uma lei de corrupção, não é punir, né, não é punir o corrupto. A finalidade, isso sim é uma consequência, mas a finalidade da legislação de corrupção e de políticas de fomento de combate à corrupção, exatamente criar uma cultura diferente, uma cultura empresarial diferente, tá? Então, essa é a finalidade, criar uma cultura empresarial diferente, onde realmente as empresas se esforcem para agir de forma diferente, porque no final de tudo, no final das contas, é isso que vale. Não é eu ter lá 1000 documentos dentro do meu programa de compliance, mas não praticar nada, ter isso só de fachada. O que vale de fato e de verdade é que esse programa de compliance sirva para todos da organização, desde a alta administração até, né, o chão de fábrica, mas que ele seja de fato praticado. A ideia de se implementar um programa de compliance é realmente mudar a cultura de uma empresa e a própria forma das pessoas pensarem sobre a corrupção. E isso que é o importante, tá? Ao se implementar um programa de compliance dentro de uma organização. Vamos lá, então. Eu destaquei, né, 3 avanços que eu considero como 3 avanços da lei anticorrupção e também como eu destaquei alguns desafios aqui da lei anticorrupção. Para falar sobre os pontos positivos, né? Quais são os pontos positivos que eu enxergo em relação à lei anticorrupção brasileira? Muitos entraram depois, mas então só para ambientá-los aqui, eu trabalho com compliance desde 2011. Então eu trabalho com compliance desde em multinacional. Então na época que eu comecei a trabalhar, não existia lei anticorrupção brasileira. Na época, né, que eu comecei a trabalhar com compliance, qual era o meu regulamento? O que eu tinha que seguir? Era FCPA, porque era uma empresa americana, então eu tinha que seguir a lei americana. Então, né, logo depois a gente teve aí a lei brasileira foi sancionada, então, mas eu já estava adaptada, né, a esse cenário, a esse mundo novo aí que o Brasil começou a viver. Então, eu já estava inserida dentro desse contexto histórico. Até por isso que eu falo muito de FCPA, né? Porque eu passei muito por essa fase aí. FCPA e depois a lei anticorrupção brasileira, ou alguns começaram a chamar lei de empresa limpa, né? Mas hoje se tem mais falado sobre lei anticorrupção mesmo. Um ponto, eu tô lendo aqui meu rascunho, um dos pontos positivos que eu entendo que a lei anticorrupção brasileira trouxe foi a maior discussão, né, sobre o tema corrupção em vários níveis da sociedade. A gente não era acostumado a falar sobre corrupção, normalmente a corrupção acontecia e ok, era normal, né? Era normal. Isso é normal do negócio, isso é normal da política, isso é normal do Brasil. O Brasil é assim. Então a gente nunca discutiu muito
esse tema, nunca questionou muito também, até por uma questão de, né, que a própria história trouxe para nós, que a própria história já vinha trazendo para nós, isso não era muito discutido. Então, acho que uma grande coisa que o advento da lei anticorrupção brasileira trouxe foi exatamente a gente discutir isso no Brasil, a gente parar de achar que é normal, a gente parar de achar que não, tá tudo bem, a gente parar de achar que é, o político pode roubar se ele fizer alguma coisa de bom pro povo. Não, ele pode. Não, tudo bem se ele roubar, tudo bem se ele, né? é, Tudo bem aqui se ele levar uma vantagem se alguma coisa boa ele fizer, tá? Mas, gente, essa não é a regra. A regra é que né, os representantes são eleitos pelo povo para legislar para o povo. Então ele não tem que se apropriar de nada, né, que não seja o próprio salário que é devido a ele pelo cargo que ele exerce, tá? Então não é normal, a corrupção não é normal. Ela pode ser comum, mas ela não é normal. Mas então, as várias camadas da sociedade, elas passaram a discutir mais sobre a corrupção. Hoje você vê todo mundo, né, discutindo sobre corrupção, pessoas de mais alto escalão, de uma empresa, de uma entidade pública, mas você também vê pessoas simples discutindo sobre isso, pessoas simples falando sobre isso. É lógico, né? Nem sempre essas discussões são pautadas em todo conhecimento, ou, né, com todo conhecimento, ou com toda a verdade que se, né, sobre esse determinado caso. Mas sim, já é uma vantagem, sim, começar a se falar sobre discussão. A gente tem que ter esse tipo de conversas, né? Conversas muitas vezes difíceis, mas a sociedade tem que ter esse tipo de conversa, a sociedade tem que sim discutir esse tema. Então, acho que um ponto positivo que a lei anticorrupção trouxe, o primeiro ponto positivo foi esse. Número 2, segundo ponto positivo que a lei anticorrupção trouxe. Acho que com o advento da lei anticorrupção, começou-se muito mais a promover a integridade pública, né? Porque quando, né, normalmente a gente fala sobre corrupção, qual que é a primeira coisa que vem pela cabeça, né? Sempre que eu faço palestras, até com estudantes de direito, gente, eu falo, quando eu falo, né, ou para outro público de empresários, quando eu falo sobre corrupção, a primeira ideia que se tem é uma ideia de política mesmo, né? De corrupção política e de casos né, dos casos mais recentes que aconteceram em relação a prisões, etc. Até. Então, a primeira ideia que se tem é política, né? Então, sim, não é só, né, a política, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, não é só corrupção política, mas sim, né, esse relacionamento público-privado, ele tem, né, ele sempre teve problemas aí ao longo da história do Brasil. Então, o segundo ponto positivo é esse, é o fomento da integridade pública. A exemplo da lei das estatais, né? A lei das estatais é o compliance das estatais. Assim, foi um avanço muito grande, principalmente depois do escândalo da Petrobras, que as estatais passassem a ser mais transparentes e a fomentar, sim, a integridade dentro das suas atividades, né? E fora a lei das estatais, a gente está vendo um movimento muito grande aí dos próprios estados começarem a estabelecer políticas, estabelecer políticas públicas, estabelecer próprio código de conduta, por exemplo, aqui no estado de Goiás, né, existe o código de conduta do governo, programa de compliance do governo, né, do estado, fora as leis que exigem a implementação de programas de integridade para empresas que contratem com o poder público. Então, todo esse movimento, né? O Rio de Janeiro recentemente disse que quem deseja ter incentivo fiscal tem que implementar um programa de compliance. Então, são essas as discussões e esse fomento da integridade pública que realmente foi algo
um marco, né? Algo muito importante que vem em decorrência, né, da lei de corrupção, que trouxe, né, que veio para abrir esse caminho aí. Outro ponto positivo foi exatamente o fomento da integridade privada. Mas como assim, né? Eu acabei de dizer, quando eu falo, né, faço alguma palestra, falo em algum evento para empresas mesmo, é, qual a primeira palavra que vem, né, quando eles pensam em corrupção? A primeira palavra é política, né, o agente público, coisa pública e etc. Concordo, mas se existe um corrupto, também existe um corruptor, concorda? Então, a iniciativa privada, ela precisava também fomentar essa integridade dentro das organizações, porque se havia, né, por um lado, essa falta de integridade nos entes públicos, havia também no ente privado. Então, a lei anticorrupção, né, em razão da necessidade de implementação do programa de compliance ou de integridade, como diz o próprio decreto 8.420, ele veio para fomentar a integridade privada também, né? Porque a gente vê aí né, em todas as empresas envolvidas nas últimas operações policiais aí, muitas delas têm esquemas de corrupção assim há décadas. Existe um departamento de propina. Então a empresa privada também não era santinha, né? No caso, não era a empresa. Não, o problema está só na esfera pública, não. O problema também está na esfera privada. A esfera privada também se acostumou a usar o jeitinho brasileiro, a fazer negócios, né? Onde ela tivesse que fazer um pagamento ilícito para algum agente público para poder obter ou manter negócios. Então, a iniciativa privada também, né, precisava e precisa continuar fomentando essa integridade dentro das organizações, né? E tanto na esfera pública quanto na esfera privada, você escrever uma política é fácil, você implementar um procedimento é fácil, você implementar um canal de denúncias é fácil. Mas o mais difícil quando a gente fala de anticorrupção, de programa de integridade, programa de compliance, é você mudar uma cultura. Então, as empresas privadas também precisam fomentar essa cultura, tá? Muitas delas ainda nem descobriram, ou então nem entendem ainda a importância de se ter um programa de compliance, um programa de integridade. Então, esse é um outro ponto positivo que a legislação trouxe. Recapitulando aqui, pontos positivos que eu elenquei como importantes, que foram decorrentes aí, né, da lei anticorrupção, a discussão do tema de corrupção pela sociedade, também a promoção da integridade pública, através da lei das estatais e outras iniciativas aí estaduais, e também o fomento da integridade privada, né, com a adoção de programa de compliance, tá? Destacar apenas 3 pontos aqui para vocês. E os desafios, né? Ok, o cenário mudou bastante ao longo dos anos, desde de 2013 para cá o cenário tem mudado bastante, inclusive por fiscalização da sociedade ainda não é uma, né, assim, tão forte ou tão organizada quanto deveria ser, mas sim, né, estar de olho já é algo que fomenta essa, ou pelo menos tenta fomentar essa integridade, tenta fomentar a transparência, tanto pública quanto privada. Mas o que a gente ainda tem de desafio aí, o que a gente tem pela frente, o que é importante ainda se discutir, quais são os desafios, então, no âmbito da lei anticorrupção ou do combate à anticorrupção, tá? Tá, depois eu vou responder essa pergunta aqui da Aline, né?
Eu só vou falar sobre os desafios, Aline, e depois eu vou responder sua pergunta aqui, tá? Mas é muito interessante. Vamos lá, os desafios da lei anticorrupção, né, eu não vou restringir da lei anticorrupção, mas do combate à corrupção de modo geral. Quais são os desafios? Um dos desafios, eu acho que é o engajamento dos próprios parlamentares nas discussões e nas próprias alterações legislativas que precisam ser feitas em relação ao combate à corrupção. Porque nós sabemos, né, que nós precisamos de legislação para cumprir algo, para começar a criar algo. Então, os parlamentares sim precisam se envolver mais e discutir mais medidas que fomentem a transparência, fomentem a integridade da coisa pública, fomentem essa relação, a boa relação público-privada, tá? Inclusive, né, falando sobre esse engajamento aí, né, nessas iniciativas anticorrupção por parte dos governantes, existem as 70 medidas anticorrupção que foram lançadas ano passado pela Transparência Internacional, que é uma organização internacional que, assim, combate a corrupção e mostra, né, números acerca da corrupção no mundo inteiro. Se você ainda não conhece, busque lá, procure Transparência Internacional. É uma organização assim sensacional que faz um trabalho sensacional, internacional, em relação ao combate à corrupção. Eles têm escritório no Brasil. Muitas publicações são as maiores publicações, as mais importantes, normalmente vêm do site deles Transparency International, né? E são as maiores publicações, mas tem várias ali. Mas você pode entrar no site Transparência Internacional BR, se não me engano, que você vai conhecer um pouco da organização. Mas uma das coisas que eles divulgam anualmente é o índice de percepção de corrupção, que é assim algo muito utilizado por vários países, várias organizações, etc., para se medir como né, os níveis de corrupção nos países. Então, vale a pena, entra lá, né, procura por Transparência Internacional no Google que você vai encontrar. Então, essas 70 medidas contra a corrupção foram feitas pela FGV Rio, Transparência Internacional e Unidos contra a Corrupção, e foram levadas assim a vários, né, a vários parlamentares para que eles apoiassem essas medidas, porque essas medidas versam sobre criação de leis, sobre alteração de emendas constitucionais. Ela é dividida em vários blocos, por exemplo, transparência, educação, né? Ela é dividida em vários blocos onde existem, né, medidas ali que foram desenvolvidas para se combater a corrupção, por exemplo, para se incluir, por exemplo, essa educação anticorrupção nas escolas. Então, para alterar ali a lei de diretrizes e bases da educação nacional, para se incluir no currículo escolar esse tema, ou seja, né, educação, começar a tratar esse tema desde a base. Então, assim, tem várias iniciativas assim, super interessantes e a Transparência Internacional, ela, né, sempre procura entre ali os parlamentares, apoiadores dessas iniciativas. Inclusive lá no site Unidos contra a Corrupção você consegue identificar quem são esses apoiadores dessas medidas, tá? Então é muito interessante, mas eu acho que falta mais isso. Até porque, né, gente, a gente conhece o nosso Congresso, a gente conhece os nossos parlamentares ali, tanto é que aquelas medidas anticrime do Moro, né, estão ali meio no banho-maria, estão sendo levadas pela barriga, e teve toda aquela discussão em relação ao Caixa 2, por que ela foi retirada, por quê? Por causa do próprio interesse, né, dos legisladores. Olha, eu não, né, assim, da maioria deles, pelo menos, eu não vou criar algo que vai me prejudicar. Então, ainda existe muito esse embate aí, né, é um grande desafio. Para mim é um grande desafio toda essa discussão em relação à adequação e melhoria da própria legislação anticorrupção, tá? Então,
esse engajamento aí dos parlamentares é um grande desafio que eu vejo. O segundo desafio, é, esse é um ponto até que eu vi essa semana, assim, que a gente começou a discutir nessa semana, dentro do GT de Compliance, Distrito Federal Goiás mesmo, que é a discussão sobre a exigência, né, sobre a obrigatoriedade das empresas privadas que contratam com a administração pública e elas seriam obrigadas a implementar um programa de integridade. Vários estados já possuem legislação nesse sentido, Rio de Janeiro, Espírito Santo, não me engano, não. Rio de Janeiro, Goiás, as que eu tenho certeza aqui, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal. Então, vários estados já possuem essa exigência de programa de integridade para empresas que contratam com o poder público. E tem assim, se a gente pensar, eu vejo, sim, claro, eu vejo como um avanço também. Eu até não coloquei lá porque existe esse outro lado aqui. Eu vejo como um avanço, sim, mas existe uma discussão, por exemplo, né? Deixa eu encontrar essa discussão aqui para vocês. O professor Clóvis, aqui achei, até imprimiu um artigo que a gente estava, né, que a gente leu essa semana no GT e estava discutindo. Ah, a Gabi entrou. Oi, Gabi. Que isso, querido. Orgulho é nosso de ter uma presidente como você na Lautox, que sempre fomenta essas discussões, né, inovadoras, questões realmente que são muito importantes tanto para o meio jurídico, mas também para a sociedade, né? Muito orgulho de você e das suas iniciativas, das suas ideias, né? E voltando aqui para o artigo, qual que é a questão? Ok, a administração pública ela está exigindo implementação de programa de compliance para as empresas que contratam com o governo. Então, o professor Carlos Alberto Bertoni de Pinho, ele tem uma opinião sobre isso. Ele diz assim que ao se exigir como obrigatória a existência de programas de integridade, o contratado terá que despender recursos para atender uma exigência da administração pública. Ou seja, caso comprovado pelo contratado que os custos para a introdução de um programa de compliance, por estrita observância à exigência criada pela administração, deverá recompor os custos realizados pelo particular para o atendimento das requisições do poder público, de modo a reequilibrar as condições da proposta, né? E ele até baseia essa ideia dele aqui no artigo 37, lá no inciso 21 da Constituição Federal, né? Gente, equilíbrio econômico-financeiro, né? Dos contratos ali, né? Entre ente público e ente privado. Por quê? Que eu acho que esse é um desafio. O decreto 8.420, ali a lei anticorrupção, eles não, em nenhum momento ali você vai encontrar que é obrigatória a implementação de um programa de integridade. Não é obrigatório. Então, a legislação federal, ela não obriga nenhuma empresa a implementar um programa de compliance. É lógico, né? Eu posso falar aqui muitos benefícios de um programa de compliance. Contudo, não é obrigatório, correto? Não é obrigatória a implementação. Porém, né, os estados começaram a legislar dizendo que não. Aí cada estado estabelece ali o seu limite, as suas condições, mas em regra geral é a seguinte: ok, para que você contrate com a administração pública, né, se você se enquadrar nessas condições aqui de valor, você tem que implementar um programa de compliance. Então, o entendimento do professor aqui, professor Clóvis Alberto, é de que, ok, se eu estou implementando um programa de compliance exclusivamente para atender uma exigência da administração pública, esses custos que eu tive, eu vou ter que. Esse custo que eu tive aí vai ter que recompor os custos realizados aí pelo particular, porque eu só fiz isso para atender a administração pública. Cadê o equilíbrio econômico-financeiro do contrato? Tá? Então, acho que essa é uma discussão, né? Inclusive, quem trouxe essa discussão ali no grupo, quem escreveu esse artigo aqui,
esse artigo aqui é da revista Processos, tá? Ele foi escrito pela professora pela Gabriela Carvalho Almeida e pelo professor Lúcio Carlos de Pinho Filho, que ele, inclusive, é um dos participantes do GT de Compliance ali, né, de DF Goiás. E o título do artigo, né, ele está na revista Processos de Estudos de Gestão Jurídicos e Financeiros. O título do artigo é o seguinte: o Brasil tem jeito? Então, uma análise dos esforços governamentais e empresariais no uso do compliance como ferramenta de combate à corrupção no Brasil. E um desses pontos em relação a essa análise é exatamente essa exigência. Então, eu acho sim que esse é um desafio, discutir discutir esse tema é um desafio, porque é inegável que seja importante, sim, que os estados estabeleçam ações para fomentar para fomentar a implementação de programas de compliance pelo ente privado, até porque ali ele também quer mitigar um risco dele, né? Não, ó, eu estou contratando com você, mas você, né, tem que implementar um programa de compliance para você dizer que você não vai me corromper ou que a nossa relação vai ser íntegra, né? É importante sim, mas também a gente tem que pensar nessa questão relacionada à exigência e aos custos disso. Então, acho que é um tema bem interessante de discutir, é um desafio, né? Se discutir isso aqui, tá? E o último desafio aqui, né, para não ficar avançar tanto aqui na hora, tá? O outro desafio que eu entendo aqui é, é fomentar essa cultura de compliance em contraposição à cultura do jeitinho brasileiro. Porque, como eu já mencionei, quando as pessoas falam em corrupção, quando eu pergunto sobre corrupção para as pessoas, sobre a primeira palavra que vem à cabeça delas, normalmente elas já pensam política, né, Brasília, ou coisas similares a essa. Mas corrupção, ela é praticada, né, mesmo considerando a corrupção que é praticada por uma pessoa jurídica ao se por legal, começa a pergunta aqui. Assim, ela fomenta, né, essa tanto para não é só para combater, né? Não é assim só responsabilidade da empresa, porque se a gente for pensar no final das contas, a empresa ela é feita de pessoas. Então, as pessoas são responsáveis tanto por essa cultura dentro da empresa, mas também uma coisa que eu fomento muito é isso, sabe? Esse entendimento de que o programa de compliance é importante, sim, para, né, termos regras claras em relação às relações público-privadas, mas ela também, quando ela é fomentada para a empresa, ela é importante para aquele funcionário ali que está sob essa regra, para que ele pense na sua própria conduta, porque no final das contas, uma violação é praticada por uma pessoa, né, ou seja, um risco ali que foi materializado normalmente, ele foi materializado por uma decisão de uma pessoa em determinado assunto. Então, compliance, gente, é falar de pessoas. E não adianta a gente querer discutir sobre integridade na entidade pública, nos entes públicos, integridade nos entes privados, se a gente também não começar a fomentar essa discussão no âmbito individual, porque as mesmas pessoas que, quando eu pergunto sobre corrupção, sobre a primeira palavra que vem à cabeça quando se trata de corrupção, ela vai normalmente falar sobre ali um político, uma determinada ação, né, operação policial, etc. Mas ela também está disposta a levar vantagem pessoalmente na vida dela, ali furando uma fila, está disposta a estacionar numa vaga de um deficiente, acha que tudo isso é normal. Eu conheci uma pessoa que, assim,
que tinha exatamente esse pensamento. Era uma pessoa, assim, né, que conhecia muito das normativas de compliance, de corrupção, etc. Mas quando levava para o lado pessoal, né, ele entendia que isso era para ele era permitido, ter certas ações em que o pessoal dele, o individual dele, fosse privilegiado, em oposição aquilo que é coletivo, né? O professor Mário Sérgio Cortella sempre fala isso, né? Sobre o que é a ética, é, moral, ética, né? E que essa prática ela nasce quando a gente pensa é, no bem-estar coletivo, nessa conscientização no bem-estar coletivo. Então tem que pensar sobre isso também. O André, ele tá falando aqui, né? Eu vou responder sua pergunta. O André falou aqui, ó. Acredito que só há corrupção quando os agentes públicos cedem ao privilégio em detrimento do dever funcional desse servidor funcionário. Sim, né? Até, né? Sim, a corrupção ela vai existir quando eles cedem esse privilégio aí, né? Ou seja, ele deixa o seu dever de lado, né? Se a gente for levar ali os princípios da administração pública, né? Ele deixa de exercer ali, de pensar, de exercer o seu dever funcional e ele troca isso por um privilégio, sim, né? Inclusive tem aquela questão do triângulo da fraude, né? Que é a pressão, oportunidade, né? Isso também vai passar, né? Todo esse contexto também ele vai estar dentro ali do serviço público, né, para o cometimento de uma fraude. Olha, pressão, né, olha, eu estou muito endividada, etc, mas eu tenho oportunidade aqui, né, eu tô recebendo uma proposta, então eu tenho essa oportunidade e também, né, a deficiência de controles para evitar esse tipo de prática, né? Então, sim, realmente, né? E também a corrupção, quando a gente pensa no âmbito individual, inclusive a CGU, ela tem uma campanha, né, que diga não a pequenas corrupções. E aí ela né, tem uma campanha lá com várias frases, fomentando também essa questão das pequenas corrupções, que também, André, no mesmo sentido que você está dizendo aí, olha, eu, é, eu deixo de lado, né, eu deixo de lado aqui o, o, eu deixo de lado aqui a minha função ou meu dever, ou o pensar no coletivo para eu poder pensar sempre no individual, para eu sempre poder pensar num privilégio, alguma coisa que eu posso obter, né? Sempre pensando no eu, né? Eu, o que que eu vou ganhar, o que que eu vou ter com isso, então eu deixo de lado aquilo que é coletivo ou aquilo que eu deveria proteger e guardar para poder receber um privilégio, né? E aqui, uma outra pergunta aqui do André também. Na sua opinião, compliance evita a corrupção ou a simplificação das rotinas financeiras? Olha só, eu estava até lendo essa semana uma opinião é, de que de um autor que dizia o seguinte, que o compliance não evita a corrupção, mas ele não evita, mas ele causa, por exemplo, um certo temor, sabe, nas pessoas que estão ali para praticar o ato, ele causa um certo medo, né? Ou seja, assim, ele não vai evitar, porque normalmente quando alguém vai praticar um ato de corrupção, ele já decidiu, ele já tem a rota ali, né? Ele já tem ideia de como isso vai ser feito, mas que ele não evita, mas que ele dá sabe, ele põe um freio ali, principalmente dentro das organizações com relação a isso, né? Ou a simplificação das rotinas financeiras. Olha, eu não diria assim, simplificação, né? Mas eu acho que talvez uma maior transparência sim nas rotinas financeiras, porque é, normalmente, principalmente, assim, né, as pesquisas mostram que normalmente a corrupção, os atos de corrupção, eles são descobertos ali em transações financeiras duvidosas ou pouco transparentes,
ou também ali na contabilidade, né? Quando mascarado ali na contabilidade. Então, normalmente um ato de corrupção, normalmente ele não é identificado ali né, de imediato, por exemplo, a não ser em algum caso de denúncia, né, em que se tenha umas indícios ali de cometimento do ato, né? Mas normalmente eles são identificados então através é, desses, né, do financeiro e da contabilidade. Então, eu não diria assim simplificação, mas talvez uma maior transparência, por exemplo, porque quando você implementa um programa de compliance, né, inevitavelmente ali você vai estabelecer muitos controles contábeis, você vai estabelecer muitos controles financeiros, controles internos, né, na área de finanças, com relação a contas a pagar, contas a receber, concessão de crédito, até, né, para considerar alguém como devedor duvidoso. Então, você vai estabelecer muitas rotinas financeiras em que você vai ter uma maior transparência nessas transações aí, né? Então, não diria simplificação, às vezes até né, aumenta assim a burocracia, né, em certos casos, assim, as pessoas entendem que como burocracia, certas rotinas que são implementadas, certos controles, mas na verdade isso é para trazer maior transparência, né? Então, eu acho que eu não diria assim, sabe, que evita, mas que ele dá uma. Existem estudos que mostram que normalmente ele, naquelas, naqueles mercados em que a corrupção era muito, né, assim, massificada, né, ele dá uma, uma, uma controlada, digamos assim, sabe, nesses casos de corrupção, mas ele não necessariamente evita de uma forma, digamos assim, absoluta, sabe? É lógico, acho que sim, em certos casos, né, quando você estabelece muitos controles, porque exatamente o programa de compliance, ele vai existir para você poder ter maior controle, confiabilidade ali em determinada situação. Então, ele acaba, de certa forma, coibindo, né? Mas não evita de forma absoluta, né? Não existe essa, eu implemento o programa de compliance, eu não vou ter mais atos de corrupção. Isso aí não existe, né? Tá? Tem mais uma pergunta aqui da Aline. Ela havia perguntado como o advogado pode oferecer o serviço de compliance para pequenas e médias empresas. Olha, primeiro, né, o seu escritório, você como advogada, né, tem que ter alguma expertise nessa área, né? Tem que, em primeiro lugar, tem que ter alguma expertise nessa área para você poder oferecer. E você vai oferecer, e se você não tiver expertise, né, faça uma parceria aí com alguém que tenha, para que isso seja oferecido através do seu escritório. Você vai oferecer o programa de compliance, em primeiro lugar, mostrando os benefícios que essas empresas vão ter ao adotar esse programa de compliance, né? O que, ok, porque normalmente o empresário ele quer saber assim, ou no que eu vou ser afetado, né? Ou prejudicado, qual que é a minha dor aqui, ou então qual que é o benefício que eu vou ter com relação a isso. Normalmente o programa de compliance, ele, né, as empresas adotam, o empresário adota pela dor, mas é lógico, você pode mostrar os benefícios que esse compliance vai trazer para essas pequenas e médias empresas e vai, né, assim, mostrar os benefícios e o que isso vai mudar no negócio dele. É lógico, uma pequena e média empresa, um programa de compliance, ele vai ser, ele não vai ser igual a de né, uma grande empresa. Então, a primeira coisa para você oferecer isso, você tem que criar, né, esse dentro do seu portfólio esse tipo de serviço e analisar aqui ali o que dentro de um programa de compliance você pode oferecer como serviço dentro do seu portfólio ali, né? Levando em consideração esses tipos de empresa que você quer atender, as pequenas e as médias.
Compliance é algo preventivo, então, se você, se você ainda não atua, né, no ramo da prevenção, uma nova coisa que você pode passar a fazer, né? Essa advocacia preventiva aí. E dentro dos seus serviços para o empresário, dentro do seu portfólio, você também começar a oferecer esses serviços da área de compliance. Mas é lógico, né, que eu tô falando, primeiro o seu cliente ele tem que passar por toda aquela jornada de compra, tá? Então, se ele não tem conhecimento do tema, você vai ter que começar a despertar, né, olha, fazê-lo conhecer esse tema, para que então depois, né, a cada passo ali que ele vá dando, ele entenda qual que é o problema dele e ele opte pela solução, né, de compliance que você vai oferecer. Mas você tem que levar toda essa jornada de compra em consideração e também criar um portfólio que seja adequado para o tamanho dessas empresas que você quer atender, tá bom? Se eu não respondi sua pergunta, Aline, ou se você quer saber mais alguma coisa, depois pode me mandar uma mensagem no direct que eu te respondo, tá bom? Assim como né, todo mundo que tá aqui, que assistiu, que eu vou deixar essa live salva aqui, André também, se depois quiser comentar alguma coisa. Aqui o André até apontou aqui, ó, algo muito interessante, né? A questão da conduta correta é tida como ingenuidade, coisa de pessoas bobas, sem a malandragem, a esperteza de um bom malandro. É verdade, né? Aquela cultura do Gerson lá, né? Eu até falei, André, no início da live aqui, foi realmente isso, né? O quanto que desde ali do Brasil colônia havia toda essa questão de tolerância à corrupção, né? Eu até li uma frase, que era muito falada ali no século XIX, quem rouba pouco é ladrão, quem rouba ou quem furta, não sei, quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, e quem mais furta e mais esconde passa de barão a visconde, né? Então tem toda essa na antropologia, na própria história do Brasil, tem todo esse conceito realmente que você mencionou aqui em relação a essa, né, ingenuidade, a pessoas bobas, e também tem esse conceito de que corrupção é só aquilo que é feito ali pelos, né, agentes públicos do alto escalão junto com o alto escalão das empresas, né, que aquilo que eu faço na minha vida individual e que prejudica o coletivo, não, isso não é corrupção não, tudo bem eu fazer isso, né? Então essa ideia ainda existe bastante. A simplificação que fala em relação ao sistema tributário. Ah, sim. Mas de uma lógica linear, a quantidade de rotinas financeiras hoje em dia permitem manobras de ocultação e dissimulação para lavar dinheiro. Não, concordo totalmente, né? Concordo totalmente. Inclusive, né, a questão toda em torno da reforma tributária, ela é muito importante, né, para gente é, poder simplificar, né, todos esses é, todas essas rotinas que existem hoje, né, com certeza a simplificação ela traz uma maior transparência. Inclusive essa é uma discussão também no âmbito público em relação a, por exemplo, questões de licitações públicas mesmo, né? Cada município utiliza um sistema ou nem tem sistema, as informações são repassadas, às vezes, né, as informações não conseguem ser repassadas de uma forma simples, é difícil você conseguir uma informação, os sistemas não são iguais, etc. Então, tudo isso dificulta, né, essa, essa transparência, essa transparência, né? Inclusive aqui na questão tributária, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Olha só, né? Agradeço a todos vocês que participaram aqui da live. Eu vou deixar ela salva por 24 horas aqui no IG da Law Talks. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, podem mandar ali no adv.compliance, que eu respondo para vocês tranquilamente. Eu falei sobre muitas coisas aqui, né? E aí eu vou falando sobre coisas que me vêm à cabeça, então às vezes a gente acaba falando de muitos temas, mas estou à disposição de vocês. Podem mandar mensagem para mim lá no direct, que eu vou responder. Então, adv.compliance,
tá bom? Combinado? Eu vou deixar essa live salva por 24 horas aqui no IG da Law Talks para você assistir novamente ou então para mandar para alguém que precisa assistir. Obrigada, André. Obrigada, né, pela presença. E acho que é muito importante a gente discutir, sim, continuar discutindo esses temas, porque a gente avançou bastante, mas a gente ainda tem muito para avançar, né? Tem muito aí para ir pela frente. Vários temas aí para combater a corrupção ainda são necessários para se discutir, né? Várias ideias que devem ser fomentadas, né? Nessa longa jornada aí que é esse tema de anticorrupção. Tá? Então, vou deixar a live salva. Muito obrigada a vocês, obrigada a Fabiana também, André, aos outros que participaram da live. Ela vai ficar, né, novamente salva ali no IG da Lotox aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, o meu perfil no Instagram é adv.compliance. Então você pode entrar, pode mandar uma mensagem que a gente vai conversar por lá. Combinado? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada e estou à disposição de vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.